A paz, queridos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. O Projeto Renovar está nessa campanha de fé pelo Brasil. Amanhã, 5 de abril, vamos estar juntos em jejum e oração, crendo que o Brasil será curado para outras nações. Porque se o povo de Deus clamar e orar e buscar a face do Senhor, Ele sarará a nossa terra. Reúne a sua família e clame. A unidade gera milagres. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus sara essa nação com o seu poder. A paz, queridos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. O Projeto Renovar está nessa campanha de fé pelo Brasil. Amanhã, 5 de abril, vamos estar juntos em jejum e oração, crendo que o Brasil será curado para outras nações. porque se o povo de Deus clamar e orar e buscar a face do Senhor, Ele sarará a nossa terra. Reúne a sua família e clame. A unidade gera milagres. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
Paz do Senhor, irmãos. Que bênção nós podermos estar aqui para mais uma aula da EBD com vocês. E nós estamos aprendendo a cada dia que a unidade, ela não depende do espaço geográfico. Nós estamos longe, porém perto. E o Deus de perto, é o Deus de longe, está aí, ó, pertinho de você. Hoje é um dia especial, um dia em que nós estamos transmitindo a nossa EBD, mas também é um dia de jejum em prol da nação brasileira. Fica aí ligadinho até o final, quando nós vamos fazer um clamor pelo Brasil. Amém? Vamos orar para iniciar a nossa aula? Ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, um domingo na tua presença, dia de vida, Senhor. Dormimos e acordamos, porque assim o Senhor nos sustentou. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada família, cada lar agora que está se ligando conosco aqui para participar dessa aula da EBD. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, como o Senhor tem estado todos os dias. Deus Emanuel, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos aqui e nós vamos procurar fazer um resumo da lição de número 13, porque ela é bem semelhante à lição de número 6, sede servos uns dos outros. E a lição de número 6, ela também é bem parecida com o tema sujeitem-se uns aos outros. E os comentaristas são diferentes, porém eles usaram o mesmo texto, então nós não vamos nos aprofundar muito na lição de número 13, vamos só fazer um apanhado para termos uma noção assim panorâmica da lição de número 13, tá? Bem, eles utilizam em duas partes diferentes o mesmo texto básico, como eu falei, da lição de número 6, João 13 e Filipenses 2. No texto que nós temos, o básico, o devocional e o versículo-chave, eu queria destacar o texto devocional, uma vez que o texto básico, ele é o mesmo dessa lição que eu mencionei, de número 6. Mas como o tema fala sede servos uns dos outros, eu queria destacar os dois últimos versículos do texto devocional. Você está aí com a sua revistinha? Uns aos outros. Para os alunos está na página 62. E aí os dois últimos versículos, os versículos 11 e 12, Jesus está falando aos discípulos: o maior de vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós vemos aqui que no reino de Deus é exatamente o oposto que nós vemos aí no mundo aí fora, né? A competitividade, a questão da soberba, de aparecer, de ser notado. E você vê que Jesus, ele traz um outro ensinamento completamente diferente do que nós vemos na realidade do mundo. E na introdução, o comentarista ele vai estar usando, na primeira frase, ele vai colocar assim: os evangelhos apresentam Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Na realidade, são dois evangelhos que está registrado esse texto, esse de Marcos 10, 45 e Mateus, capítulo 20, versículo 28. E o Evangelho de Marcos, especificamente, ele vai retratar Jesus em todo o seu livro, ele vai estar mostrando Jesus como servo. E daí a gente deixa esse questionamento: se o Filho de Deus, ele veio para servir, ele veio para ser servo, que diremos nós, né? Às vezes nós achamos que um cargo possa trazer a nós uma condição de superioridade em relação ao outro. Nós vemos os cargos eclesiásticos como uma forma organizacional da igreja,
e uma forma como exercitar ministérios. Porém, todos somos iguais diante de Deus. Todos fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus. Amém? É interessante também que ele vai citar nessa introdução que o livro de Isaías, ele vai trazer várias referências. Você consulta ali, eu não vou citar as referências para remir o tempo, mas em várias dessas referências traz a seguinte frase: eis aqui o meu servo. E esta expressão está se referindo a Jesus. Já é um profético para a pessoa de Cristo. E o que se fala a respeito de Cristo? Eis aqui o meu servo. Amém? Quem é servo de Jesus aí, irmãos? O pessoal aqui do estúdio levantou a mão. Então vamos lá, o mandamento. O mandamento nada mais é do que aquilo que nós estamos estudando desde a primeira lição. Nós estamos vendo que é um imperativo: sede, amai-vos, é uma ordem, não é um opcional, né? Nem há necessidade aqui de nós desdobrarmos mais esse assunto, porque nós estamos falando disso desde a primeira lição. E aí ele traz como outro tópico o exemplo maior. Quem é o exemplo maior? Nós já citamos aqui Jesus. E aí vem um texto de João, que é o texto o texto básico. Eu só destaquei 2 versículos, e Jesus vai ter aquela atitude de lavar os pés dos discípulos, enquanto eles estavam ali discutindo quem era o melhor, quem era o maior, e ainda não tinha se feito uma prática ritualística, que era o lavar os pés para que a pessoa pudesse comer a refeição. Era uma refeição íntima, e ali provavelmente quem preparou, ou se foram eles mesmos que prepararam aquela ceia, puseram ali e ia iniciar aquela última refeição com Jesus. E ali Jesus, ele fica presenciando, em dado momento ele se levanta, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Né? Talvez eles estavam ali até discutindo: quem vai fazer isso? Quem vai lavar? Eu não vou, eu não sou servo, eu não sou. E Jesus, o nosso exemplo maior, começa a lavar aos pés do discípulo, e no final ele pergunta assim, os versículos 14 e 15: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu, Jesus diz, vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada vez que nós viermos para o culto, nós vamos trazer uma bacia e vamos colocar ali para estar lavando os pés dos irmãos. Ou o pastor Antônio vai colocar ali na entrada uma bacia para que cada um que entre lave os seus pés. Não, irmãos. É exemplo de humildade. Jesus estava se colocando ali como o escravo inferior da casa, porque era aquele que fazia o serviço de lavar os pés sujos e empoeirados. Então Jesus ele dava exemplos assim no limite, para que nós venhamos a entender que as nossas atitudes, as nossas falas precisam ser pautadas na humildade. A nossa convivência, humildade, para que o Senhor estenda as suas mãos sobre nós e, a seu tempo e dentro da sua vontade, Ele nos exalte. Mas quando nós nos exaltamos, aí nós somos abatidos. E aí a referência de Filipenses que eu falei inicialmente, que o apóstolo Paulo ele fala assim: de sorte, Filipenses 2, 5 a 7, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filho de Deus, assentado num trono de glória, ele deixou toda a sua grandeza, toda a sua exaltação para nascer no meio dos homens, para habitar no meio dos homens. E a parte 3, ela vai nos dizer a exortação. E aí nós podemos usar o mesmo texto que está aí na revista. Tendo oferecido o exemplo, que era ele próprio, Jesus tinha para os discípulos esta palavra: se
vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 13:17. Então, irmãos, nós temos sido ensinados, se não por toda a nossa vida, pelo menos nesse quadrimestre de lições, em que nós que aprendemos acerca das coisas de Deus, precisamos colocar em prática. Se nós fizermos isso, nós seremos abençoados, nós seremos felizes. E por fim, os modos de servir. E aí ele traz ali uma lista de formas como você pode servir alguém, mas eu queria só colocar um outro posicionamento. Não os modos de servir, mas a quem servir. E aí eu aproveito algumas citações dele. A ordem que eu vou citar não se refere a grau de importância, porque é nivelado de forma igual para todos os itens que vou citar. A quem servir? A igreja. E precisa de um cargo, precisa de ter o nome, e o servir aí, interessante, que vem da palavra grega diaconia. Isso não quer dizer que apenas os diáconos servem ao Senhor. Eu posso ser um membro da igreja e exercitar a diaconia. O que é a diaconia? A prontidão em servir. Claro que se colocou aí um cargo eclesiástico para se organizar a obra de Deus como instituição. Então, os diáconos da igreja são aqueles que estão na portaria, são aqueles que vão dar assistência ao culto, são aqueles que vão servir a ceia, são aqueles que vão levar a ceia aos irmãos impossibilitados. Porém, eu posso não estar no rol dos diáconos, mas exercitar a diaconia, que é a prontidão em servir. Então eu vou servir a igreja naquilo que for preciso. Eu vou servir aos meus irmãos naquilo que for preciso. E eu vou servir ao meu próximo, porque pode ser que o meu próximo seja um familiar que nem seja cristão, mas eu preciso exercitar o servir. Pode ser que o meu familiar seja aquele vizinho atribulado, mas eu preciso estar em prontidão em servir, para que então eu seja achado na condição de estar cumprido o mesmo exemplo do Senhor, né? E assim nós encerramos esse pequeno comentário da lição de número 13 e vamos passar aí aos anúncios para as pessoas que estão aí conectadas na EBD da Escola Bíblica Dominical. Compartilha aí, hein? Chama todo mundo, chama a família, chama os amigos, porque é bom demais estar na casa do Senhor. Vamos lá, pastor Marcos. Quem está junto com a gente aí? Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo para todos. Temos a participação de alguns de nossos irmãos. Queremos registrar aqui a participação da Roberta Rochelle, nossa irmã Danúbia, Amanda Vitória, Janaína, a irmã Ellen Ataliba, Elis Queiroz, a Leila Risse. A Elis Queiroz está lá no Espírito Santo. É mesmo, é? Nossa, outro estado, mas está aí ao vivo conosco. Simone Brandão, a pastora Vivian, da congregação de Vila Valqueire. Vivian, grande abraço, Vivian. Pastor Wellington também, um grande abraço. Irmã Karina, irmão Daniel Nobre, a Camila Farias e a irmã Solange Nunes também está conosco. Deus. Isso, é interessante, irmãos, que nós estamos compartilhando essa aula da EBD com as nossas congregações. Amém? Então nós estamos aqui na sede Nilópolis, que estamos juntinhos, unidos. Até quando o Senhor permitir, vamos continuar, mesmo quando nós retornarmos para São João do Meriti. Está conosco também a congregação de Valverde, pastor Kleber, pastora Jaqueline. Também a pastora Mary, o pastor Claudinho, lá de Maricá, tá ligadinho. Pastor... Quem faltou, que eu esqueci, o Wellington e Vivian, da congregação de Valverde. Pastor Valqueire, eu troco, Valverde e Valqueire, perdoe. Pastor Antônio, pastora Lúcia, tá ligadinho com a gente aí, nós chamamos, pastor. Isso, também está conosco a Caroline Santana,
a Cristina Teixeira e a irmã Vitória. Bênção de Deus. Continue conosco. Amém. Vamos dar continuidade então, irmãos? Agora nós vamos passar para a lição de número 14. Nós estamos assim colocando em ordem, né? Porque todos nós fomos surpreendidos por essa situação, essa necessidade de estarmos transmitindo, utilizarmos as mídias, né, para poder estar transmitindo a nossa EBD. E aí nós nos organizamos, pastor Fábio Esteves, que é superintendente também junto comigo da Escola Bíblica Dominical, ele trouxe a lição de número 12, né, que é louvai, né, edificai, não, peraí, falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Um vídeo abençoado. Se você não viu, coloca lá para você ver e se atualizar. E aí eu já dei a lição 13, a lição 14, que seria exatamente a lição de hoje, e assim a gente fica aí niveladinho na nossa revista da Escola Bíblica Dominical uns aos outros. Mas vamos lá, lição de número 14, levai as cargas uns dos outros. À primeira vista, esse negócio aí, né, a gente quer levar a alegria um do outro, a boa convivência do outro, mas as cargas, será que nós estamos dispostos? Vamos ver aí o que o ensinamento da palavra de Deus tem para nos oferecer. É rico, né? A palavra de Deus é alimento. Então o texto básico está em Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 6. Eu não vou estar fazendo a leitura agora, porque no decorrer da lição nós vamos estar aí tratando desses versículos que compõem o texto básico. Então nós já vamos direto para a introdução. E na introdução, o comentarista, ele vai dizer assim: no passado, as pessoas tinham mais solidariedade, o mundo era menos competitivo, havia tempo para os outros. Hoje, desconfia-se de tudo e de todos, criou-se até o famoso chavão. Não consigo nem resolver os meus problemas, quanto mais dos outros. Ou isso não é problema meu. Então eu achei isso bem pertinente, né? É uma coisa corriqueira e a gente não se dá conta. E nós temos vivido, pensa nisso, nós estamos vivendo um isolamento social e geográfico. Porém, o isolamento social às vezes tem acontecido quando nós temos livre acesso à circulação. Às vezes nós estamos dentro do espaço da casa, com os nossos familiares, e nós estamos em isolamento social. O filho deitado no quarto, ou a filha, né, com o celular nas redes sociais. O pai no outro canto, a mãe no outro canto. Vamos sentar à mesa para almoçar? Vamos. Senta cada um com o celular. E não há conversa, não há diálogo. E aí nós deixamos, e a mídia se encarrega de passar o melhor de nós. Está sempre todo mundo arrumadinho, sempre todo mundo bem vestidinho, maquiado, feliz, com um sorriso. Ninguém coloca assim, acho que é bem raro: estou muito mal hoje, estou deprimido, estou aborrecido. Não. Ninguém vai postar o ovo que está comendo no almoço, vai postar aquele prato maravilhoso. Mas no fundo, as pessoas têm as suas tristezas, os seus problemas. E às vezes nós somos tão egoístas a ponto de ignorarmos essa situação dos nossos irmãos de longe e às vezes daqueles que estão tão perto de nós. Não conseguimos identificar neles um problema, uma manifestação física que mostra que aquela pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, de algo, né, além de apenas um bom dia, um boa tarde, como vai. Não, é algo que aprofunda o sentimento e consegue conectar com o interior daquela pessoa. Às vezes as pessoas conseguem disfarçar bastante os seus problemas. Elas vivem numa superficialidade, é como se fosse até uma questão de encenação. A pessoa, ela aprende a viver um teatro.
aprende a viver uma novela, mas na realidade ele está encenando. O coração dele está triste, amargurado, a cabeça preocupada, cheia de problemas. E como que nós vamos identificar isso? Através do Espírito Santo de Deus, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Pois muito bem, e aqui a introdução, eu queria destacar o texto que aparece no final do primeiro parágrafo, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O comentarista, ele cita só o versículo 2, mas eu queria abranger o versículo anterior, que é o versículo 1, citar o 2, só a parte A, e depois o 5, que vai ficar assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Timóteo, afasta-te. Então, o que o Paulo estava dizendo aqui para Timóteo? Ele estava dizendo sobre os últimos dias. É interessante que ele já falava dos últimos dias como se fosse na época que eles estavam vivendo. Então, assim como Paulo alertou a Timóteo, a advertência de Paulo vem para nós assim muito atual. Que se Paulo se referia aos últimos dias, o que nós podemos dizer, meus irmãos? Não estamos vivendo os últimos dias? Quem sabe quantos anos, ou meses, ou semanas, ou dias nós vamos... Pode ser que hoje seja o último EBD. Quem pode dizer Maranata? Ora, vem Senhor Jesus. Maranata. Nós temos que viver essa realidade. Nós não temos que pensar na vinda de Jesus para a semana que vem, para daqui a um ano, para daqui a 10 anos. Eu e você precisamos pensar e viver e estar preparado, não nos preparar para a vinda de Jesus nem hoje, agora, porque pode acontecer. E em dado momento, no contexto da história, é de fato isso que vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer no agora, em que nós não estamos pensando ou sequer imaginando. Pois muito bem, então Paulo estava dizendo assim para Timóteo, olha quando ele diz, tendo aparência de piedade, ou seja, parece crente, está dentro da igreja, mas não é. Sabe o que você faz com esses? Foge deles, Timóteo, sai de perto. Irmãos, as pessoas egoístas, as pessoas que estão para criticar, elas estão em grande massa lá fora, mas eu quero dizer, no mundo, no contexto mundo. Mas dentro da igreja do Senhor também vai existir essas pessoas que não aprenderam a usar o exemplo de Jesus, não exercitam, aprenderam, foram ensinados. Todavia, não exercitam o amor, a misericórdia, são legalistas, apontam os dedos para os defeitos. E enquanto eles apontam os dedos para os defeitos, eles conseguem disfarçar os próprios defeitos. O que nós fazemos então nos últimos dias? Nós precisamos, olha que nós estamos vivendo um período de reflexão, um período de repensarmos a nossa vida espiritual. Nós estamos olhando muito para o exterior. É momento de nós olharmos para dentro de nós. O que está escondido dentro de mim? Quais são os pecados, as aflições, os temores que eu disfarço e finjo que eles não existem? É momento de reflexão. É momento da igreja, organismo que somos nós, repensarmos o nosso papel como igreja de Cristo. Porque nós podemos estar na igreja, contexto social, estar desligados e não fazer parte dela. Você já pensou nisso? Você já pensou que o seu nome pode constar num arquivo, no hall de membros da igreja, mas você está desligado da igreja como organismo na qual Cristo é o cabeça? Isso é muito sério. Pense nisso. Pense nisso. Porque aqui nós somos ensinados e nós entendemos que Jesus vem buscar não a igreja
corpo físico, estruturada. Deus vem buscar sua igreja, eu e vocês que estão aí do ladinho da tela, do lado de lá da tela. E aí o texto devocional, que eu ainda não tinha mencionado sobre ele vai entrar aqui nessa introdução. O texto devocional em Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30, ele vai dizer assim, ó: levantando-se naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então nós vemos aqui uma situação que vai apresentar a proposta da lição: levai as cargas uns dos outros. E ali o que acontece? Ágabo, ele era um cristão e ele era usado no dom de profecia, e a ele foi revelado pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome ela é comprovada historicamente. Flávio Joséfo, ele escreve sobre períodos de fome, um deles é esse período de fome aqui. Então olha que interessante, o Evangelho, os apóstolos, eles saíram de Jerusalém, dali da região da Judéia, e foram para o mundo gentio para evangelizar. Só que nesse período, nesse dito período aqui, a Judéia, o celeiro que alimentou as nações com o Evangelho de Cristo, ela estava passando por períodos difíceis, ela estava passando por período de fome. E aí os crentes de Antioquia, que haviam sido evangelizados, eles se mobilizaram. Quando Ágabo, ele falou o que ia acontecer, ninguém falou, como o comentarista disse aqui, não consigo nem resolver os meus problemas, quanto mais os dos outros. Eles também não disseram assim, não é problema seu, cada um que lute, né? Assim como diz atualmente. Então veja bem, eles se mobilizaram, eles determinaram, esse determinaram mandar dá uma ideia de antecedência. Eles não esperaram o tempo passar, eles se organizaram e determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse. Meu irmão, se você não pode enviar uma cesta básica inteira, envia 1 quilo. Que seja, porque aquele quilo, junto com outros 50 quilos, vai abençoar várias famílias. Nós fomos aí alertados nas redes sociais durante a semana que a igreja, como instituição física, ela está fechada, mas a assistência aos irmãos continua. E você pode estar trazendo aqui na casa do Senhor o seu quilo, porque ele vai ser organizado e vai ser distribuído. Irmãos, tem pessoas que são autônomos, eles não têm um salário fixo na carteira. E aí, conforme ele trabalha, né, faz o seu trabalho diário para levar o alimento para sua casa, não está tendo trabalho, irmãos, não está tendo. E não tendo trabalho, não tem dinheiro. Não tendo dinheiro, o mercado pode estar até aberto, mas a pessoa não tem como comprar. Então nós vimos a igreja se mobilizando, nós vimos um vídeo com adultos, com adolescentes, com jovens, conclamando a igreja: venha participar da assistência social. Não é porque nós estamos vivendo um isolamento social que a gente só vai dar oferta quando voltar o culto, que a gente só vai dar o quilo quando for a próxima ceia que viermos a congregar aqui juntos. Mas nós precisamos fazer isso hoje, agora. Você sabe o que o seu irmão em casa vai ter no almoço, na mesa de domingo para almoçar com a sua família? Pense nisso, seja mobilizado, faça como os irmãos da igreja de Antioquia. Eles determinaram mandar, eles se organizaram e cada um, conforme pôde, prestou socorro aos irmãos que estavam na Judéia. E aí o próximo versículo vai testificar isso, o que eles com efeito fizeram.
Ou seja, eles se mobilizaram, eles se planejaram, mas não ficou só na teoria, eles puseram em prática. Não adianta nós ficarmos em casa e falarmos assim, as pessoas devem estar com dificuldade nesse tempo de quarentena, né? E as pessoas que não estão trabalhando, os autônomos, as pessoas que precisam da venda, tem pessoas sendo mandadas embora em plena quarentena, estão sendo dispensadas dos seus serviços. E não adianta a gente ficar, como eles estão? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos pensar, comentar e pôr em prática a assistência social aos nossos familiares, aos irmãos da igreja e aqueles que nós identificarmos na sociedade. Nós vemos a sociedade mobilizada para ajudar os idosos, para que os idosos não precisem sair das ruas, porque eles são grupo de risco. Então o que as pessoas estão fazendo? Pessoas que não são nem família. Não estamos falando aqui de cristãos, estamos falando de cidadãos. E aí as pessoas estão se deslocando e comprando, são idosos que moram sozinhos. As pessoas se disponibilizaram. E isso é bem interessante. Se nós, enquanto igreja do Senhor, imagine nós, o que nós podemos fazer. E aí, veja bem, aqui está dizendo que esses irmãos eram os diáconos da igreja de Antioquia? Não, estavam dizendo que eram os irmãos da igreja de Antioquia. Aí eu volto àquela mesma situação, diaconia. Diaconia é servir. Não importa se o seu nome não está no rol de obreiros da igreja. É problema seu, porque você é igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E aí a diaconia, a prontidão em servir, ela precisa ser posta em prática. Não se trata de um cargo eclesiástico. Às vezes as pessoas se incomodam com isso. Eu não fui convidado para ser diácono, eu não fui convidado para ser obreiro. Meu irmão, isso não te impede de ser diácono. Isso não te impede de exercer a diaconia, que é o servir. Você apenas não vai ter um rótulo e nem uma carteirinha dizendo que você é diácono. Mas o diaconato, a prontidão em servir, vai brotar naturalmente do teu ser. E aí, o que eu fiquei pensando enquanto eu estava preparando esse texto? Nós passamos por essa situação de quarentena. As pessoas que, ao invés de ter essa prontidão em servir, elas estão sendo oportunistas nesse momento tão delicado que está passando o mundo todo. E aí nós precisamos, foi alertado, usem álcool gel. E aí nós vamos numa instituição, a pessoa nem como eu fiz isso. Eu não comprei o álcool gel na banca do camelô, que nem tinha um rótulo. Eu comprei um álcool gel numa farmácia com um rótulo, e aquele álcool gel era o gel de cabelo com cheiro de álcool. Veja bem quanto as pessoas estão sendo oportunistas. Em vez de servir, estão se aproveitando da situação. Algumas incursões do poder público aí, dos militares, prenderam alguns, mas quantos são no Brasil inteiro que estão fazendo com fábricas clandestinas um álcool gel falsificado? Os preços abusivos, irmãos. A cada semana que nós levamos um susto no mercado. Aquela cartela de ovos que a gente comprava tão baratinha, a última vez, R$18, R$20. Então, são coisas abusivas, são pessoas que não têm prontidão em servir. Por outro lado, vamos apresentar a situação inadequada, mas vamos aproveitar um bom exemplo. Houve um apelo aos voluntários logo no início da pandemia. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas. E quando eu vi aquele apelo, eu comentei com o pastor Marcos: nossa, mas quem é que eu queria trabalhar de graça, sem ganhar salário, se tornar voluntário, ainda mais num grupo de risco? E qual não foi a minha surpresa que os meios de comunicação começaram a veicular a prontidão das pessoas em se voluntariar para servir. E no dia 1º de abril, portanto, há 6 dias atrás, em 20 dias,
o Ministério da Saúde recebeu mais de 3.750 inscrições para integrarem a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, a chamada FNS. E vinha assim a cláusula: não existe remuneração, uma vez que se trata de trabalho voluntário. Olha que exemplo, irmãos. E aí nós não estamos falando de cristãos, nós estamos falando, pode ser até que tenha cristão no meio deles, mas o apelo, o juramento, a prontidão em servir estava nessas pessoas. Mais de 3.000 pessoas se voluntariando, sabendo que não ganharia nada, sabendo que se privaria da sua zona de conforto para estar no fronte de batalha, para dar assistência a essas pessoas. E aí, não à toa, nós estamos vendo a sociedade parabenizando e aplaudindo. E aí eu aproveito: médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares de enfermagem que estão aí na batalha, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te use como um instrumento de cura física e cura espiritual para as vidas que você está tratando. E aí a gente até se emociona, né, por ver essa prontidão. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: podem ser que nem sejam cristãos, mas estão exercendo a diaconia. Você está entendendo? Diaconia é prontidão em servir. Não tem a ver com rótulo. O rótulo, o cargo, é apenas uma forma organizacional da igreja. E aí nós já entramos no primeiro tópico. Pastor Marcos, você quer aí estar anunciando mais pessoas que estão com a gente? Vamos lá, irmãos, vamos dar uma paradinha, uma respirada, para nós falarmos aqui dos nossos amigos que estão presentes. Obrigado, irmãos, pela participação de todos. Vale lembrar que nós temos mais de 120 pessoas no Facebook. Então não será possível, irmão, nós darmos esse alô para todos. Mas chegou aqui em nossas mãos a participação da nossa irmã Franci Cardoso, pastora pastora Adriana Belucci, o Alande, Peraí, a irmã Maria de Fátima. você consagrou a Adriana Belucci a pastora agora. Ah, é? Recebe aí, Adriana Belucci. Não, pastora Adriana Duarte. Isso. E a diaconisa Adriana Belucci. Ah, sim. Corrigindo. Nosso irmão Manuel Messias, irmã Lucimar, administradora da nossa igreja. Grande abraço, irmã. A irmã Adir Gomes, irmã Ivonete Silva, irmão Vitor Hugo, Daniel Valori, Wagner Gomes. Deus te abençoe. Ó, Ana Paula, Gleice Nicodemos, Ariana, Fabiana, Rodrigo Campos do Louvor. Deus te abençoe, Rodrigo. Estamos sentindo falta do seu vozeirão. Cláudio Oliveira, Mariana Gomes, missionária do Projeto Renovar. Leandra Miranda, Deus te abençoe, irmã Leandra. Adilson Lacerda, Ana de Libras. Que bênção. Marilza da Silva, Simone Dutra, Sônia tá ligadinha aí. E o presbítero Eduardo. Deus te abençoe, Eduardo. Nossos visitantes também aí de outras igrejas, Deus abençoe, tá? Estar conosco é um grande prazer. Eu quero lembrar que a nossa pastora Denise está falando na aula da diaconia. Então, irmão, vamos colocar em prática. Nossa campanha do quilo está recebendo os alimentos. Então, você tem a liberdade de segunda, quarta e sexta, aqui na nossa igreja, a nossa irmã Lucimar vai estar aqui presente. Então, que você mora aqui na Redondeza, dá um pulinho aqui, traga a sua bolsa, traga o seu quilo para abençoar nossos irmãos. A nossa irmã vai estar Lucimar, estará aqui a segunda, a quarta e sexta até o meio-dia, a parte da manhã. E você também pode doar o seu quilo em São João. Pessoal da Matriz de São João, o que vai acontecer? Na casa do nosso irmão Bruno e a irmã Andressa, eles vão lá na rua da nossa igreja, Rua Cristóvão Berbereia 233, na Rua da Sede, em São João de Meriti, todo dia e qualquer horário. Então você que mora em São João, lá próximo à nossa igreja matriz, procure a casa do irmão Bruno. Lembrando
o endereço: Rua Cristóvão Berbereia, Rua da Igreja, número 223. Rua da Igreja, em São João de Meriti. Esse pode ser qualquer horário. Ou aqui em Nilópolis, na Rua Manuel Rodrigues Pontinha, número 76, Nova Cidade, Nilópolis, com a nossa irmã Lucimar ou Márcia. Deus abençoe. Vamos colocar em prática essa diaconia na obra do Senhor. Então, vamos dar continuidade, irmãos? Aí nós entramos no primeiro tópico, que vai falar entendendo a mutualidade. E aí ele abre com 2 versículos que fazem parte do texto básico. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Dependendo da versão que você lê, vai aparecer, ele vai colocar aqui cargas e fardo. Mas tem versões, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, aparece cargas e cargo. Cargas e cargas. Na King James Fiel vai aparecer fardo e fardo. Ele deve ter utilizado a King James atualizada, que vai aparecer cargos e fardo. Isso não é relevante, eu só estou falando que se você estiver acompanhando na Bíblia, você pode dizer, na minha está diferente. É a questão da versão, tá? E aí nós vamos para o comentarista. Ele vai dizer assim, quando lemos esses 2 versículos, parece haver uma contradição. Afinal, quem deve levar a carga do outro? Ele mesmo ou eu? Porque o primeiro fala, levai as cargas uns dos outros, e depois cada um leva o seu próprio, dá a impressão que é um paradoxo. Mas aí ele já explica aqui no segundo parágrafo. Carga no grego refere-se àquilo que é pesado. E esse peso é grande demais para alguém carregar sozinho. E interessante também que esse peso, essa carga aqui tem a ver com o fracasso espiritual. O contexto grego, ele aponta para alguém que está experimentando o sofrimento e a vergonha pelo fracasso espiritual. Então é algo emocional, é algo que está no interior da pessoa, né? Não quer dizer que você vai ajudar a pessoa a carregar um móvel, também é uma forma de você ajudar. Mas no caso que nós estamos aqui, o texto em si se refere, são questões espirituais, questões emocionais. Pode ser, fracassou espiritualmente, né? O início desse texto, depois a gente vai falar, que tem a ver com isso. Então, ele vai dizer assim, fardo, ele fala o que é cargo, que é aquilo que é pesado e é grande demais para alguém carregar sozinho. Aí ele coloca fardo, no grego era usado para um termo militar, para a mochila que o soldado carregava, a bagagem que o soldado precisava carregar de alimento, de água, o que ele precisasse carregar era o fardo. E aí o fardo cada um tem para carregar. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim, além da tua mochila que você carrega, vai ter vezes que você vai precisar ajudar a carregar o outro, que já está com a mochila, mas ele ainda está carregando um peso extra. Então você não dispensa o seu peso, mas vai ajudar o irmão a carregar o seu. Mais ou menos assim, eu estou com a mochila, o meu irmão está com a mochila, aquelas de militar pesadona, né? Que vai fazer, ei pastor, vai fazer o acampamento na selva, e aí você está com aquele mochilão pesado, mas em dado momento precisa carregar um peso extra. E aí eu tenho o meu peso, meu irmão tem o meu peso, mas nós dois vamos dividir aquele peso extra para carregar junto. E aí ele continua dizendo assim, portanto, existem coisas que eu devo levar, é minha obrigação, mas tem coisas que eu não vou conseguir, o outro não vai conseguir. E aí é quando entra um abençoado de Deus para dividir o peso e levar as cargas uns aos outros. Aí eu pergunto para vocês, é emocional? É opcional? Não. É algo que está dando uma ordem. Leve a carga, ajude o outro a levar. E aí o comentarista Bicom, ele fez uma colocação interessante aqui. Ele vai dizer que instituições como os Alcoólicos Anônimos,
eles exercitam a terapia do sofrimento compartilhado. E quem ajuda é ajudado, porque vai achar a cura, vai achar um equilíbrio dentro dessa dependência mútua. Enquanto a pessoa está ali falando, eu fui assim, eu fiz isso, mas agora eu estou vivenciando uma outra etapa da minha vida, eu estou 3 dias, 3 meses, 3 anos sem beber, o meu copo está vazio, né, de bebida. E ali o outro vai se apoiando no sofrimento do outro. É a questão da empatia. Você percebe que o outro, ele está dentro daquele mesmo contexto. E aí fica mais fácil você pensar assim, eu não sou o único nesse mundo que estou sofrendo. Tem alguém sofrendo junto comigo, ou tem alguém que já sofreu, já foi qualificado para me ajudar, porque ele já passou por aquele mesmo treinamento, ele já passou por aquela mesma prova, e ele vai dividir comigo o peso que eu tenho que carregar. E aí o interessante é que ele coloca assim também, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Toda a lei se resume no amor. Então, quando a gente ama, tudo se torna mais fácil. Quando a gente ama, todas as 16 lições e outras tantas que surgir, né, que nós estamos estudando aqui, elas vão passar a se tornar automaticamente na nossa vida, vai facilitar a nossa vida, exercer todas essas ordenanças, porque eu estou na lei do amor que Cristo me ensinou. Pois muito bem, vamos para os exemplos da carga pesada, que já é o tópico 2. E aí ele vai trazer o versículo de número 1, Gálatas 6:1. Nós tratamos do 2 e do 5, agora nós vamos para o Gálatas 6:1 do nosso texto básico, que diz assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o que o apóstolo Paulo está aconselhando aqui? Vai ter pessoas na casa de Deus que vão ser surpreendidos, vão cair em alguma falta. E aí, olha a responsabilidade que Paulo chama a cada um de nós. Vós que sois espirituais, tem que encaminhar o tal com mansidão. Porque às vezes a pessoa se considera espiritual, mas ela volta lá naquele primeiro contexto, não é problema meu. E aí Deus está confiando a nós o cuidar dessa pessoa e não acabar de derrubá-la com comentários, com fofocas, com disse-me-disse. Nós precisamos ajudar essa pessoa a se levantar com espírito de mansidão. E tem outra advertência: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aí nós nos lembramos lá daquele texto de 1 Coríntios 10:12, que diz assim: aquele, pois, que cuida, ou que pensa estar em pé, olhe para que não caia. E aí o comentarista Wiersbe, ele vai usar uma comparação entre os espirituais. Não foi isso que o Paulo chamou a atenção? Vós sois espirituais. Então os espirituais, eles vão agir com amor, com paciência, com tolerância. E aí o Wiersbe, ele vai fazer uma comparação entre os espirituais e entre os legalistas. O legalista, ele não está... Olha, o legalista não é o ímpio, não. Somos não, em nome de Jesus. São os que estão infiltrados dentro da igreja, mas estão fora do contexto igreja. Então, o legalista vai ser aquele que não estará interessado em carregar o fardo dos outros. Ele vai ser severo, mais severo com as pessoas do que consigo mesmo. Ele vai revelar a perversidade com aqueles que pecaram, né? Ele vai ter comentários indecorosos, comentários sádicos, piadinhas por aquele que caiu, e ele não vai tentar restaurar o irmão caído. Pelo contrário, ele vai condenar mais ainda, usará esse caso para denegrir a imagem do outro e para beneficiar a própria aparência de espiritualidade. Quando um irmão cai,
o legalista fica contente. Olha lá, tá vendo? Sabia. E ele com frequência vai espalhar a notícia. Agora eu te pergunto, Paulo disse assim: vós que sois espirituais, ajuda aquele levando a carga pesada que ele tem. E aqui o Isber nos apresentou o paradoxo entre os espirituais e o legalista. Eu pergunto para você, em qual categoria você está? Você está na categoria dos espirituais ou você está na categoria dos legalistas? Pense nisso. Use esse tempo de quarentena para refletir acerca disso. Quem você tem sido na igreja? Espiritual ou legalista? E aí, interessante que quando o contexto fala assim, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. O comentarista ele vai dizer na revista que o contexto do grego, do restaurar, significa, é o mesmo de um osso deslocado que é colocado de volta ao lugar. E ele também diz que é a mesma palavra quando Marcos 1,19 fala que está consertando as redes. Então você percebe que é uma coisa que exige experimento. Quem conserta as redes? Se me colocar para consertar a rede do pescador, eu não sei. Você sabe, irmão Fabiano? Você sabe? Eu não sei, porque eu não sou qualificada para isso. E nem também eu não sou ortopedista para colocar um osso no lugar. Então a pessoa que vai ajudar o outro, ele já adquiriu certa experiência com o tempo. Muito provavelmente ele já tenha passado pela mesma provação. Ele foi habilitado. E aí eu queria te fazer duas observações, né? A gente ouve falar que quando o osso está deslocado, não requer o engessamento, o osso é colocado no lugar assim no susto. O médico chega e dá aquela acertada e o osso vai para o lugar. Aí eu quero te dizer, é um processo rápido. Num instantinho você colocou aquilo no eixo. Só que o consertar a rede já é um processo lento. Consertar a rede de pesca ela é grande. Então você vai indo em cada pontinho daquele ali que se desprendeu e vai consertando. É um trabalho mais lento, é um trabalho que vai exigir maior paciência. E esse mesmo contexto no grego, restaurar uma pessoa, pode ser que você consiga fazer isso numa palavra só, num aconselhamento só. Então é no contexto do osso deslocado que foi colocado no lugar. Mas pode ser, meu irmão, que você vai ficar algum bom tempo dividindo a carga da pessoa, consertando a rede junto com a pessoa. Uma semana, um mês, um ano, se colocando em serviço do irmão. E aí ele vai apresentar alguns exemplos de cargas pesadas. Fraquezas, falhas de personalidade, já estou na página 69, aflições físicas, enfermidades, fome, açoites, prisão, necessidades financeiras, falta de moradia, aflições espirituais e emocionais, e tudo isso, de um modo geral, afeta os sentimentos da pessoa, e nós temos que ser compassivos e misericordiosos. E aí ele termina falando assim, de que forma? Deixa eu só voltar um ponto aqui, porque nós colocamos o legalista e o espiritual. E aí nós temos uma receita em como nós fazemos isso, que nós estamos colocando a pessoa com um problema espiritual, que ele teve uma queda, foi surpreendido por uma queda. Aí anota aí essa referência, que é Mateus, ela está aparecendo aqui, ó, na página 68, ela está aparecendo aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que eu até grifei com um verdinho aqui na revista, tá? Então, nesse contexto aqui, Mateus 18, de 15 a 17, que diz assim, Jesus falando, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha o passo a passo, irmãos, preste atenção. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. Não é a igreja, não, irmãos. É aqueles que estão na liderança da igreja, no caso os pastores, que estão ali para trazer um direcionamento para a vida dessa pessoa que incorre nesse erro.
E se ele também não escutar quando ele for atendido pela parte ministerial da igreja, então ele será considerado publicano. Então vamos ver o passo a passo quando eu percebo que meu irmão está num erro. Porque pode ser que eu esteja lá no centro da cidade, pode ser que eu esteja num outro estado, e aquele irmão que menos imaginava, ele está lá e não esperava de ser visto. E aí eu tenho um passo a passo. Eu falo com ele, eu levo alguns irmãos para trazer um conforto espiritual àquela pessoa, e eu comunico a igreja para que o ministério da igreja tenha um posicionamento de visita, de aconselhamento pastoral com essa pessoa. E se de tudo não ouvir, então ele vai ser desligado da igreja. Irmãos, tem gente pulando etapa. Tem gente pulando lá para o último degrau. Já chega aqui, já fala com o pastor e já diz que aquela pessoa tem que ser disciplinada e excluída, né? Porque ele não é digno de estar mais no meio da igreja. Irmãos, somos espirituais e não legalistas. Jesus nos deu passo a passo. Então vamos lá para encerrar. Sugestões de como você pode levar a carga. Aí estamos na revista, tá? Diga ao irmão que você está solidário. O irmão não adivinha. O irmão não leu o teu pensamento. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, compartilhe isso com o teu irmão. Ore por ele e com ele. É momento de oração, é momento de você dividir a carga espiritual. Gaste tempo com essa pessoa. Às vezes você tem que estar lá no WhatsApp, às vezes você tem que mandar uma oração para ele. Às vezes você tem que ir na casa dele, às vezes você tem que fazer coisas por ele. Ofereça auxílio prático. O irmão, ele está precisando de agasalho, de abrigo, de alimento. E aí você vai falar assim, apenas, vou orar por você? Não, faça também uma atitude prática. Vamos voltar lá para os irmãos de Antioquia. Quando foi avisado que eles teriam uma necessidade financeira, uma fome que eles iriam atravessar, a igreja não falou assim, vamos orar pelos irmãos da Judéia. Não! A igreja teve uma atitude prática. Por certo eles também oraram, mas eles não ficaram só na parte da oração. Eles colocaram em prática, eles juntaram as ofertas, cada um que podia dar, e enviaram para os irmãos. E por fim, peça ao Espírito Santo que lhe dê, que ajude a encontrar trechos da palavra de Deus para que você possa alimentar a pessoa espiritualmente enquanto ela está nesse período de provação. Então Deus vai te dando, mas para você lembrar, irmão, você tem que ser um estudioso da palavra. Porque aí Deus vai te dando, e aí você vai, poxa, aquele versículo fala isso. Todavia, se você não lê, você não estuda, você não é aluno da escola bíblica dominical, diz que o Espírito Santo fala lembrar aquilo que você já sabe. O Espírito Santo de fato faz lembrar. E para conclusão, outra coisa, irmãos, a parte do espalhar para os irmãos, você está sendo ali um auxiliar, é preciso haver ética. Nesse momento que você está ajudando uma pessoa, é necessário a ética. Se você está ajudando alguém com alimentos e tal, não vá você pegar o telefone e vai dizer, anunciar para todo mundo o que você está fazendo. Vai anunciar que você comprou um bujão de gás para o irmão. Meu Deus, não é assim que funciona. Né? A própria Bíblia ela nos alerta sobre isso. Aquilo que você der com uma mão, que a outra nem saiba. Então, irmãos, é algo pessoal. Aquele irmão que está passando por uma necessidade física, psicológica, financeira, enfim, ele está contando com a tua discrição, ele está contando com a tua confiança. E se você espalha isso para todo mundo, você está violando a confiança, você está sendo uma pessoa que deixou a ética de lado para expor aquele irmão publicamente. Você viu aqui que Jesus ensinou a não expor publicamente. Está falando você ir e falar com aquele irmão, depois ir com 2 ou com 3. Para quê? Para que esse assunto seja o minimamente possível chegar até o conhecimento de um grande número de pessoas. Para conclusão, meus irmãos, ele vai colocar aqui uma frase de Abraão Lincoln: não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. É mais ou menos aquele texto, aquele ditado popular que a gente fala: se alguém lhe pedir um peixe,
dê-lhe a vara e mostra a ele o caminho do rio. Inicialmente, irmãos, você pode sim ajudar, socorrer aquele irmão que está numa necessidade, vamos dizer, financeira. E você vai procurar outros meios de ajudar. Por exemplo, você ajudou o socorro no momento da escassez financeira. Mas aí você também vai procurar um emprego para aquele irmão. Você vai arrumar, vai fazer contatos. Olha, eu tenho uma pessoa precisando de um emprego. E daquele momento você ajudou a pessoa a se recompor. Porque eu acho que não é saudável para ninguém ser ajudado o tempo todo, né? Nós temos a nossa autoestima. Então, quando nós somos direcionados a um outro tipo de solução para que nós possamos nos levantar da situação que nós estamos, aí sim é algo proveitoso para quem ajudou e também para quem está sendo ajudado, né? Então é algo bem maravilhoso, que Deus te abençoe, que seja uma lição de muito proveito para você. Nós não sabemos quanto tempo vai durar ainda essa situação em que nós precisamos nos comunicar pelas redes sociais, mas independente disso, a obra não para, a obra continua. Projeto Renovar, está fervilhando e os irmãos estão ligadinhos aí e nós estamos reaprendendo a nos comunicar, a nos relacionar, ainda que seja pelas redes sociais. Deus te abençoe. Pastor Marcos, com a palavra. Irmão, está conosco ainda também, participando conosco, a irmã Gabriele Rodrigues, a irmã Priscila, o Tiaguinho, a Karina, né, ministra do louvor da nossa igreja. Um abração, Karina, Márcio, a irmã Marta Ribeiro, a Ju Araújo, a irmã Helena Pinto. Boas Novas Oficial, é o Lohanha Maiara. Sim. Thaisa Marinatti, minha grande sobrinha, um grande beijo. Esther Borges, o pastor Reinaldo, Deus te abençoe, Estherzinha. Regina Santiago. Olha, Jonatas Alexandrino, meu sobrinho lá em Piraí. Deus te abençoe, Jonatas. Mãe Iris Faria. Terra. Amém. Mário Sérgio. A Érica. Jane, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã, lá de Piraí também, da Igreja Batista de Piraí. Nosso obreiro Jorge. Canela de Fogo. Deus te abençoe, Canelinha. Irmãos, também ainda queremos registrar que logo mais à tarde, ainda hoje, nós teremos uma aula especial para nossas crianças. Vai ser gravado, né, e colocado aí para a nossa disposição das crianças, juniores, as mamães aí. Os adolescentes também, tá? Os adolescentes vão estar aí fazendo uma aula, né, no Zoom, participando com interatividade com a nossa professora Jaqueline. Então, mamãe, papai aí, coloca o adolescente para estar aí ligadinho. 16 horas, os adolescentes de São João, de Nilópolis, de Valverde, de Valqueire, de Maricá. Ligadinho aí, tá? No Facebook vamos passar o vídeo dos pastores no clamor do jejum nacional. Isso. Irmãos, nós estamos vivenciando, né, dias bem atípicos da nossa país. Nós estamos vivendo no nosso país. Algo assim, nos meus 54 anos de vida, eu nunca vivenciei. Eu acho que a maioria dos nossos irmãos. Mas uma coisa temos observado também, interessante, desse também tempo de vida que eu tenho e de evangelho há mais de 40 anos, eu nunca vi a igreja assim tão unida em oração no propósito. E hoje, né, foi conclamado um dia de jejum e oração. E também a Igreja Renovar também está imbuída nesse mesmo propósito de jejum e oração. Então agora, nesse momento, nós queremos unir a nossa voz às vozes de milhares de irmãos, ou melhor, milhões de irmãos nos 4 cantos do país. Vamos unir nossas vozes e clamar pelo nosso Brasil, clamar por aqueles que foram atingidos por essa enfermidade, orar para a nossa nação, para a economia da nação, nossa nação seja restaurada e venhamos a viver dias, né,
voltar à nossa normalidade o quanto breve, mais rápido possível. Deus venha intervir nessa nação. Então agora, irmãos, junte-se a sua família, na sua casa. Vamos juntar a esses milhões de brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, onde tem uma igreja, tem uma casa, tem um irmão. Vamos levantar essa voz, unir as nossas vozes em unidade. A unidade gera milagres, não é isso? O ano da nossa igreja é o ano da unidade. Então estamos unidos com todas as denominações, não importa qual igreja que você seja nesse momento, visitante que está ao alcance da nossa voz. Vamos orar ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos, Deus trazer dias melhores para as nossas vidas, para a nossa nação, em nome de Jesus. Vamos, aqui está a bandeira, nosso pavilhão nacional, representando a nossa nação. A pastora Denise está aqui. Isso. Colocando aqui o nosso país nas mãos do Senhor. Você, na sua casa, onde você está nesse momento, clame ao Senhor. Vamos orar pela nossa nação, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Pai, te rendemos graça por mais um dia de vida que tem nos proporcionado. Senhor, na manhã deste dia, Senhor, estamos de pé, estamos com saúde. É pela tua graça, é pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos com vida na tua presença. Senhor, nesta manhã, Senhor, de intercessão, de clamor pela nossa nação. Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu estás sob o controle de todas as coisas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar a nação brasileira em tuas mãos. Senhor, queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abrevia esses dias, Pai, de pandemia na nossa nação. Senhor, quero unir a minha voz, a voz de milhares, de milhões, Senhor, de servos teus. Como igreja do Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, usa de misericórdia, Senhor, para com a nossa nação. Senhor, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te convidar para ser, Senhor, o Deus da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, como igreja, nós te clamamos, como povo teu, nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Todo, Senhor, vírus, toda pandemia que saia sobre essa nação. Senhor, passa o teu sangue, varre, Senhor, essa nação. Os quatro cantos, ó Pai, de cada estado, de cada município, de cada bairro, em nome de Jesus. Pai, queremos nessa manhã, Senhor, e te pedimos, queremos ouvir notícias de mudança, queremos notícias de bênçãos. Pai, que as empresas, que a economia, que o comércio venha a ser restaurado, reaberto. Senhor, e o nosso país venha viver, Senhor, dias melhores, dias de refrigério, em nome de Jesus Cristo. Afasta de nós esse mal, Senhor, e nos abençoa. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, desperta a tua igreja, que possamos, como povo seu, estar de pé na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ouve a nossa oração, responde a nossa oração, a oração da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Sara a nossa nação, salva a nossa nação, liberta a nossa nação. Senhor, dá saúde, Senhor, aos nossos, Senhor, irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Visita os hospitais, Senhor, nessa noite, nessa manhã. Aqueles, Pai, que foram atingidos, Senhor, por essa enfermidade. Senhor, não deixa, Pai, que venha trazer sequelas. Senhor, CTIs, não permitam, Senhor. Senhor, abrevia, Senhor, esse mal e liberta e cura, Senhor, todos aqueles que foram atingidos em nome de Jesus. Senhor, os profissionais de saúde, Senhor, guarda cada um deles. Senhor, abençoa. Senhor, livra em nome de Jesus Cristo. Pai, também toma a nossa nação. Toma, Senhor, o nosso governo em tuas mãos. Dá sabedoria, Senhor, dá equilíbrio aos teus servos. Torne-se nos poderes, ó Pai, executivo, legislativo e judiciário, para que a nossa nação, Senhor, venha transcorrer na normalidade, na direção, Senhor, que tu queres. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus assim nos abençoe. Nós queremos nesse momento agradecer a participação de todos. Logo mais às 18 horas teremos um grande culto com o nosso pastor Antônio e pastora Lúcia e a participação também dos pastores das nossas congregações de Maricá, Valverde, Vila Valqueire. Então todos os membros do Projeto Renovar estão convidados para o grande culto às 18 horas. Erga as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Olha a oferta, irmão, não esqueça, a obra não pode parar. Isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz, queridos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. O Projeto Renovar está nessa campanha de fé pelo Brasil. Amanhã, 5 de abril, vamos estar juntos em jejum e oração, crendo que o Brasil será curado para outras nações. Porque se o povo de Deus clamar e orar e buscar a face do Senhor, Ele sarará a nossa terra. Reúne a sua família e clame. A unidade gera milagres. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus sara essa nação com o seu poder.